Então, quando a gente conversa sobre proporcionalidade, é interessante que a gente entenda que existem três tipos de grandezas. As grandezas, que chama de lineares, tá certo? O que são grandezas lineares? São linhas, são comprimentos, são larguras, são profundidades. E elas são normalmente medidas em centímetros, em metros, né? A gente tem também as grandezas de superfície, superfície ou de área, tá certo? Então, as grandezas de superfície ou área são medidas em centímetros quadrados. A gente tem a área da base, área lateral, área total, a área em geral. E nós temos as grandezas volumétricas, né? Grandeza de superfície e grandezas volumétricas. As grandezas volumétricas, elas são medidas em centímetros cúbicos, em metros cúbicos, e com certeza tem tudo a ver com o volume. Então, o que é que a gente quer conversar com vocês? A variação que acontece dessas grandezas aqui, elas acontecem de uma forma diferente. Por exemplo, toda vez que eu dobro os comprimentos, eu não dobro a área. Por quê? Porque quando eu falo de comprimento, eu meço em centímetros. Já em área, eu falo em centímetro quadrado. E de centímetro para centímetro quadrado, eu preciso elevar ao quadrado. Então, quando eu digo que os comprimentos dobram, a gente diz que as áreas dobram ao quadrado. Dobrar ao quadrado é aumentar 4 vezes. Então, dobrou o comprimento, quadruplicou a área. E o volume? Como o volume é centímetro cúbico, a gente tem que elevar ao cubo a variação que acontece nas grandezas lineares. Então, a gente vai multiplicar por 2 ao cubo, e 2 ao cubo é o mesmo que 8. Portanto, pessoal, quando você dobra os comprimentos, você quadruplica as áreas, mas você aumenta 8 vezes o volume. A variação que acontece no volume é sempre o cubo do que acontece na variação linear, e a variação da área é sempre o quadrado do que acontece nas variações lineares. Então, para a gente entender isso aí direitinho, vamos estabelecer uma sequenciazinha aqui bem interessante. Então, toda vez que acontecer alguma coisa com as grandezas lineares, lembre que para encontrar o que acontece com a superfície, você precisa elevar ao quadrado. Então, eleve ao quadrado. Então, um chapéuzinho 2 para significar assim, eleve ao quadrado. Já para saber o que acontece com o volume, você vai ter que elevar ao cubo. Chapéuzinho 3 significa elevar ao cubo. E para voltar, você vai aplicar a operação inversa. Então, se você sabe que quadruplicam as áreas, para saber o que acontece com os comprimentos, você precisa tirar a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 a gente sabe que é 2, né? Mais uma vez, se você quer saber o que acontece com as grandezas lineares, quando você já sabe o que acontece com os volumes, você vai aplicar a operação inversa. Se para ir eu elevei ao cubo, para voltar eu tenho que tirar a raiz cúbica. E aí a gente sabe que a raiz cúbica de 8 dá exatamente 2. Então, vamos tentar aqui brincar um pouquinho com a tabelinha para a gente poder acelerar esse processo de resolução, tá certo? Então, L de linear, S de superfície, V de volumétrico. O que é que vai acontecer? Vamos treinar aqui um pouquinho para a gente poder passar para a questão. Vamos lá. Se eu triplicar, né, os comprimentos, o que acontece com a área? 3 ao quadrado aumenta 9 vezes. Então, se eu triplicar os comprimentos, o que acontece com o volume? 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Aumenta 27 vezes. Então, lembrando que aqui é 3 ao quadrado e aqui é 3 ao cubo. Vamos lá. Se eu quadruplicar os comprimentos, o que é que vai acontecer com a superfície? Vai ser 4 ao quadrado, e 4 ao quadrado é 16. Se eu quadruplicar os comprimentos, eu aumento 16 vezes as áreas. E 4 ao cubo dá 64, então eu aumento 64 vezes o volume. Uma outra coisa interessante que você precisa saber para resolver essa questão é a influência do aumento percentual. Lembra? Quando eu quero aumentar 10%, eu começo com 100%, 100% mais 10% dá 110%, e 110%, 110 sobre 100 é o mesmo que 1,1. Então, para aumentar 10%, eu multiplico por 1,1. Para aumentar 20%, eu tenho que pegar 100%, aumentar 20% fica 120%, e 120% é 120 sobre 100, que é 1,2. Para aumentar 20%, basta multiplicar por 1,2. Para aumentar 30%, basta multiplicar por 1,3. Aí você tem que saber isso aí direitinho para poder acelerar esse processo de resolução. Então, para aumentar 30%, a gente multiplica por 1,3. Para aumentar 40%, a gente multiplica por 1,4. E aí, galerinha, dá para a gente entender direitinho o que é que está acontecendo. Perfeito? Então, vamos para a nossa questão. Os linfócitos, né, são células do sistema imunológico relacionadas com a defesa do organismo. São células esféricas de tamanho variado e recebem denominação de linfócitos pequenos, quando apresentam entre 6 a 8 micrômeros, e de linfócitos maiores, quando chegam até 18 micrômeros. Os linfócitos B são responsáveis por garantir a chamada imunidade humoral, que se destaca pela resposta imunológica realizada pela produção de anticorpos. Quando em atividades, um linfócito esférico
tem sua área aumentada em no máximo 44%. Então, veja lá, são grandezas lineares, superficiais e volumétricas. Se eu fosse dizer o que é grandeza linear aqui, seria o raio da esfera. O raio da esfera é uma grandeza linear, é uma linha, é um comprimento. Mas a área da superfície esférica é uma área, uma superfície. E o volume, então são três tipos de grandezas diferentes. Aqui ele está dizendo que a área aumenta 44%. Então, se a gente fosse fazer aquela tabelinha que a gente acabou de fazer, aumentar 44% significa multiplicar por 1,44. Então, essa área, a grandeza da área, foi multiplicada por 1,44. Aí a nossa pergunta é o seguinte: se essa área superar um aumento de 44%, ele se rompe e ele perde a sua função. Logo, o volume celular máximo que um linfócito consegue suportar sem história é quanto? Eu quero saber o que acontece com o volume. Lembra, toda vez que eu quero saber o que acontece com os comprimentos, eu preciso voltar da área para o comprimento aplicando a raiz quadrada. Já que do comprimento para lá eu tenho que elevar ao quadrado, para voltar eu tenho que tirar a raiz quadrada. E raiz quadrada de 1,44, raiz quadrada de 1,44, dá para a gente pensar em raiz quadrada de 144, que é 12. Né? Então, a raiz quadrada de 1,44 é 1,2. Se a raiz quadrada de 1,44 é 1,2, então a gente sabe que esses comprimentos estão aumentando aí em 20%, né? Porque multiplicar por 1,2 é o mesmo que aumentar 20%. E para saber o que acontece com o volume, basta elevar ao cubo. Então, como a gente eleva 1,2 ao cubo, 1,2 vezes 1,2 a gente já sabe que dá 1,44, e quando a gente multiplica por 1,2 de novo, a gente está chegando aí em 1,2 ao cubo. Então, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 1 dá 1. A gente fica aqui com 1,728. Então, 1,728 é o valor que eu tenho de 1,2 ao cubo, e multiplicar por 1,728 significa aumentar aí 72,8% no volume. Então, vamos recapitular aqui. Quando eu aumento 44% na área, eu aumento 20% nos comprimentos, no raio da esfera, e aumento 72,8% no volume dessa esfera. Então, portanto, pessoal, a alternativa correta para a gente aqui nessa questão é a alternativa letra E. Letra E, 72,8% maior.